Salve, salve família bugrina! Antes de iniciarmos os comentários sobre Novo Horizontino 2, Guarani 0, vou fazer aquele pedido camarada para você. Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube e não deixe de ativar o sininho para que você não perca nenhuma notificação do canal. Combinado? O Guarani perdeu para o Novo Horizontino por 2-0 na noite desta terça-feira, 13 de janeiro de 2026, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorgeão. A expulsão de Luca, atacante, ex-jogador até do próprio Novo Horizontino, mudou a dinâmica da partida. Até então estava equilibrada e o jogo ficou aberto após a sua expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo. E o Novo Horizontino não perdeu tempo. E logo aos 32 minutos, Robson abriu o placar de cabeça após o cruzamento de Rômulo pela direita. Na etapa final, o Novo Horizontino controlou a posse e o ritmo, administrou a vantagem e ampliou aos 25 minutos, quando Robson apareceu novamente, agora servindo Juninho, que marcou em seu primeiro toque da bola e confirmou a vitória por 2-0. Então, um resumo aí, como que foi o primeiro tempo? O primeiro tempo quente, decidido aí pela expulsão infantil e irresponsável do Luca, que eu acho que ele não deve estar sabendo que existe VAR, né? Porque hoje qualquer movimento que você faça e que seja sujeito à análise de vídeo, é bem provável que ocorra uma expulsão. Então a partida seguia equilibrada, mas o cartão do Luca aos 30 minutos abriu espaço aí para o Novo Horizontino. O gol saiu aí pelo lado direito, onde a equipe da casa criou as principais jogadas. O Guarani ainda teve chance de empatar no final com o Maranhão, mas o placar permaneceu de 1-0. E o segundo tempo foi mais morno, mas ainda com o domínio do Novo Horizontino, que com um jogador a mais passou a controlar a posse, ditava o ritmo e administrava a vantagem. Até porque o Guarani não estava oferecendo nenhum tipo de perigo. Mas, em uma oportunidade, o Novo Horizontino ampliou aos 25 minutos em jogada de Robson pela esquerda, que encontrou o Juninho livre para marcar em seu primeiro toque de bola, coroando aí com a atuação do camisa 11, que terminou como principal nome da partida com um gol e uma assistência. Enquanto o Guarani até trocou passes, fez substituições, mas de nada adiantou, não ofereceu nenhum perigo para o Novo Horizontino. Esse resultado aí culminou aí na revolta das redes sociais por conta do trabalho do Matheus Costa, que já está pressionado. 2 jogos, apenas 1 ponto, né? Tomou o gol de empate contra o Primavera no minuto final. Teve essa derrota em Novo Horizonte, né? Não ofereceu nenhum perigo. Jogadores do Guarani também inconsequentes, né? Porque o Cicinho na primeira rodada era para ter sido expulso, não sei o que aconteceu, que o VAR não viu falta naquele lance. O Luca, totalmente infantil, expulso contra o Novo Horizontino. E desde aí o final da Série C, né, do ano passado, o Guarani vem aí com uma série de expulsões também, né? Não sei aí se já está se criando um ambiente desfavorável para a permanência do Matheus Costa. A gente formou um time aí cascudo, né? Com muita experiência, muitos jogadores com idade mais avançada, até mais velho que o próprio técnico. E Matheus Costa não tem a experiência que esses caras estão acostumados a presenciar aí todos os dias, né? Em suas carreiras, né? É um técnico novo e podemos dizer assim até de pouca experiência. Vamos aqui ler algumas falas, né, algumas situações aqui da entrevista do Matheus Costa no pós-jogo. A avaliação que a gente faz é que no 11 contra 11 o jogo estava equilibrado, talvez com as oportunidades mais próximas da área vindas da nossa parte. Infelizmente, em um lance isolado, acabamos ficando com um jogador a menos. Ainda assim, tivemos oportunidades e encerramos o primeiro tempo com a chance claríssima para empatar. No segundo tempo, com o desgaste por estarmos no início de temporada, acabamos sentindo o jogador a menos e ficamos mais propensos
a nos defender do que criar. A gente montou um elenco para suportar essa pressão. Sabíamos que ela existiria em função do que envolve essa temporada. O ambiente fica conturbado após a estreia e o jogo de hoje. E isso é normal. Cabe a nós revertermos. Veja o nosso elenco com todas as possibilidades de reverter essa situação. É mais um jogo duríssimo contra um grande adversário, mas temos forças e condições para mudar esse momento. Aí eu fico pensando assim, por que o elenco tem força e condição para mudar esse momento? E por que esse elenco já não começou diferente o campeonato, né? O elenco tem força para poder mudar uma situação negativa, mas ele não tem força para iniciar uma situação positiva? Eu acho que a torcida, de um modo geral, tá pegando muito no pé do Matheus Costa, né? Até pelos fatos que a gente já comentou aqui, de falta de experiência, por ser um técnico jovem, mas também a gente não pode só responsabilizá-los por tudo. No primeiro jogo, Guilherme Cachoeira teve uma ótima oportunidade para ampliar o placar, deixar 2-0, deixar numa situação tranquila e perdeu a oportunidade. Em seguida, o Primavera empatou. Cicinho só não foi expulso por conta do VAR. Isso ia ser expulso com 25 minutos de jogo, primeiro tempo. Hoje, 30 minutos de jogo, um atleta nosso expulso. Luca, experiente também. Então, assim, a diretoria, ela reforça o time com caras experientes, porém eles possuem atitudes infantis. Então, a gente já precisava ter um time pronto e não cabeças para que a gente possa formá-las. Tomá-las conhecimento sobre suas responsabilidades. Cadê a vontade de reverter uma situação complicada e uma vontade de vencer? Enfim, é feito o pedido para a torcida apoiar e a gente, como torcedor, não vai fazer diferente. A gente vai estar lá no domingo para apoiar a equipe contra o Santos. A gente tem um começo de campeonato super complicado. Na verdade, complicamos mais ainda, né? Porque tínhamos aí a obrigação de vencer o Primavera, porque perder do Novo Horizontino e perder do Santos são resultados previsíveis. Então, por conta disso, é que o campeonato já iniciou complicado. E aí depois temos o Velo Clube, fora de casa tem que ganhar lá, e depois aí começa outros jogos mais difíceis. A gente vai ter a Portuguesa, a gente vai ter Derby, última rodada vai ter o Palmeiras, penúltima rodada a gente vai ter o Botafogo sempre complica contra a gente. Quais serão as oportunidades de pontuar? Essas a gente não pode desperdiçar. E contra o Santos a gente não pode ter mais um jogador expulso. Deixa aí seu comentário, comente com a gente aí o que faltou hoje, se você é a favor ou não do desligamento do Matheus Costa, se ele é o principal responsável pelo time não estar jogando bem, e se tem alguns outros pontos negativos do próprio time. E não deixe de se inscrever em nosso canal. Valeu? Tamo junto. Apesar dos pesares, tamo junto, porque aqui é muito Guarani.